Bem-vindo de volta ao podcast Preto e Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo. Se você gosta também, já vai seguir, já vai se inscrever, já vai marcar o sininho lá, qualquer coisa, e vai compartilhar com o colega, porque você sabe que o coleguinha precisa desse conteúdo. E hoje a gente tem muita coisa legal para você aprender. Mas quem tá aqui do meu lado? Oi, sou eu, Ed, vocês já me conhecem. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente está com uma convidada aqui que vai ensinar muita coisa interessante para vocês vão adorar, tenho certeza. Esse aqui é o Preto Dinheiro, é o papo mais rico que vocês vão encontrar na internet. E vamos começar com o papo aqui com a nossa querida Janaína Cristina. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e a honra. Muito obrigado. Calma aí que eu vou interromper, porque eu sou a apresentadora pentelha. Se você já tá assistindo, já pega um papelzinho, porque ela vai dar dicas aqui, ó, de como projetar até seu futuro. Só olhando pro seu passado. Então, presta atenção. Agora pode se apresentar. Bom, sou Janaína Cristina, fundadora e CEO da Seja do Mundo, uma startup pioneira em gerar impacto socioambiental com dupla cidadania e acesso ao mundo. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre árvore genealógica, dupla cidadania e formas de acesso ao mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Olha só, gente. Então, já entenderam como que vai ser o assunto hoje? Mas para começar, tem aquelas 3 perguntinhas que não pode faltar. Quem que é a Janaína Cristina? Como ela se vê daqui a 5 anos e qual que é o seu maior sonho? Maravilha. Bom, Janaína Cristina é filha de Denise, neta de Dona Teresa, 2 mulheres fortes e guerreiras que fizeram a minha vida transformar com um todo, né? Para eu falar um pouco sobre mim, eu tenho que rapidamente contar a minha história. Quando eu era criança, eu sou de Guaianazes, periferia, extremo leste de São Paulo. E quando eu era criança, a minha mãe e minha avó sempre me incentivaram de eu fazer esportes, xadrez, enfim, justamente para eu não ficar ali no bairro e não viver ali no bairro em questão, né? E aí acabou que eu comecei uma ginástica olímpica com 7 anos de idade. E foi através de uma igreja, uma religião chamada Perfect Liberty, de origem japonesa. E foi lá, através de uma palestra de um rapaz que ia representar o Brasil no Campeonato Mundial de Baston, que é dessa ginástica olímpica que eu fazia. E aí, eu não entendia direito o que ele estava falando de Canadá, viajar, mas o olho dele brilhava tanto que eu falava, nossa, um dia eu quero isso também. Isso com 7 anos de idade. 10 anos se passaram. E com 17 anos eu fui convocada pela seleção brasileira para representar o Brasil num campeonato de ginástica olímpica na França. Na época, eu, minha mãe e minha avó tinha que ter 5 mil reais para conseguir esse meu sonho. Mas na época a gente não tinha nem nada para comer em casa. Acabou que na época a comunidade, a igreja, todo mundo, os amigos, se sensibilizaram com a situação e ajudaram a fazer isso acontecer. E foi lá em Paris, na Torre Eiffel, que eu percebi que o mundo era muito além de Guaianazes. Essa é uma parte da minha história. Quando eu voltei para o Brasil... Não, mais legal que eu vou interromper a história dela. Você viu que ela foi ter essa percepção de que Guaianazes era muito pequena lá em Paris. A gente, poxa... Não, desculpa aí, é fino demais, é muito rico isso aí. E até uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas a Torre Eiffel de noite, a cada meia hora, 1 hora, ela brilha. E quando a gente chegou, eu lembro que a gente andava e já dava para ver a torre, mas a gente não estava chegando perto, era muito longe. E andava, e quando a gente chegou, ela começou a brilhar. E aí eu lembro muito claro que meus olhos, assim, eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, é incrível você ver algo do livro de história na sua frente, poder tocar. E isso foi uma mudança de chave na minha vida. E aí eu percebi que o mundo era muito além, né? Voltei pro Brasil e falei, mãe, vó, é pouco pra mim, eu quero mais. Mas dessa vez não se preocupem, porque eu vou conseguir sozinha financeiramente. A minha mãe só respondeu pra mim e falou assim, não foi ainda? Literalmente dessa forma. Foi assim que eu comecei a segunda etapa da minha vida, que eu gosto de falar dessa forma. Eu decidi fazer um intercâmbio, não sabia onde nem quando, mas sabia que iria fazer. Foram 2 anos e meio que nesse processo eu peguei latinha na rua, vendia arranjo artesanal na Avenida Paulista, trabalhava em eventos de fim de semana, estagiava em RH, que eu comecei a faculdade, né, nesse período, que minha mãe falou assim, você pode ir, mas a única coisa que eu peço para você é que você faça uma faculdade, porque ninguém da família tem, então eu queria ver a minha filha se formando. E foram 2 anos e meio. Nesse tempo não foi fácil, muitos altos e baixos, querendo desistir muito, chorando muito, enfim, falando que não ia dar certo. Acabou que deu certo. Fui para a Irlanda e lá conheci 16 países, aprendi a falar inglês fluentemente e também conheci sobre dupla cidadania, que até então nunca eu tinha ouvido falar.
E é uma parte até interessante desse processo, é que, na época, eu visitei várias agências de viagens, ver as formas de acesso ao mundo, e nunca me falaram de dupla cidadania. E até mesmo pesquisando na internet, isso não era falado. E foi lá na Irlanda, tive que atravessar o oceano para ouvir sobre isso. Essa é a segunda parte da minha história. Então, eu já vou fazer várias perguntas assim. Conheço a história e gosto muito. Quando você teve acesso ao mundo, assim, foi uma virada de chave. Eu sei que você conheceu 16 países, falou outra língua, mas o fato de você chegar lá e saber que existia essa possibilidade, por que isso foi uma virada de chave para você? Como é que você transformou a sua realidade através disso, né? E hoje eu sei que você, além de transformar a sua, transforma a realidade de outras pessoas. Mas vamos começar pela sua, que daqui a pouco a gente chega lá. Sim, porque, assim, olhando bem, né, o que acontece? Quando a gente vive esse processo, o mais importante, obviamente, é chegar lá. Só que as pessoas, às vezes, esquecem do processo. E nesse processo, eu aprendi o quê? Aprendi educação financeira. Eu ensinei minha mãe e minha avó a terem educação financeira. Então, o dinheirinho pouco que tinha, antes não era... não tinha uma gestão na nossa família. Então, como eu tinha que ser regrada no meu intercâmbio para eu conseguir esse dinheiro, pegar latinha e tal, eu aprendi a mexer com dinheiro e ensinei elas. Então, o primeiro processo de transformação da minha vida e da minha família foi essa. Entender a mexer com dinheiro. Essa é a primeira parte que a gente conseguiu aprender nesse sentido. Outra questão também é a gente entender que a gente tem essa capacidade. Porque, às vezes, pelo fato da bolha social, ou onde a gente vive, onde a gente nasce, enfim, acha que a gente não pode ter algo a mais na vida. E, poxa, o mundo tá aí pra gente viver ele. Então, quando eu tive essa visão que, nossa, o mundo é muito além de Guaianazes, é que realmente a gente faz parte do mundo. E por que não viver? Então, essa foi uma outra parte de, poxa, se eu conseguir, outras pessoas também podem conseguir. Bom saber. E aí, vamos lá. O processo de transição, né? Na verdade, você se entendeu como pessoa do mundo, mundante. E como que você virou para tornar uma empresa agora? Porque eu sei que isso influencia. A sua história já influencia outras pessoas, assim, muito. Você viu uma pessoa brilhando o olho, eu já fiz intercâmbio e eu fui brilhando o olho, qualquer coisa, se tocasse em mim lá fora, estrangeiro, vou chorar. E aí, na primeira vez que eu fui, foi muito impactante várias coisas, porque é muito diferente da realidade que a gente vive aqui. Mas aí depois eu já fui outras vezes, as coisas foram normalizando. E aí eu acredito que para pessoas que nunca foram, isso é transformador. Olhar outra pessoa que foi e falar, cara, ela foi, então talvez eu consiga ir também. Que foi esse processo que você teve, né? Como é que você faz isso agora pra galera? Sim, sim. Nesse ponto é até interessante, tem uma história recente. Quando eu falo mundo, obviamente outros países também é muito importante para nós. Mas às vezes, o mundo para a pessoa, às vezes é São Paulo. Vou contar a história que aconteceu. Fiz uma mentoria no passado para um grupo de jovens do Olhar de Bia. E tinha uma menina de 21, 22 anos, que é do interior de Minas Gerais, assim, quase lá já Nordeste. E aí eu contei, né, da minha história, falei de tudo. E nesse processo do Olhar de Bia, nessa mentoria, ela teve a oportunidade de vir para São Paulo. E foi a formatura aqui em São Paulo. E eu fui na formatura, que eu era uma das juradas do TCC, e ela me encontrou e falou, olha, eu tô aqui por causa da sua mentoria, porque me deram a oportunidade de vir, mas eu nunca pensei de sair da minha cidade. Então, quando eu falo até essa questão de transformação, o mundo, às vezes o mundo para uma outra pessoa é São Paulo. Ou às vezes o mundo para uma outra pessoa é Rio de Janeiro. Então, aqui eu gosto muito de englobar que o Brasil também é mundo, né? Eu acho que o maior fator aqui é a questão de que mudar a questão cultural, né? Então, sair da onde a gente está acostumado para uma outra. E quando eu ouvi essa história, eu falei, nossa, eu realmente estou no caminho certo. Porque ela teve essa oportunidade, teve essa experiência, enfrentou seus medos, foi com coragem e teve uma noite incrível. E nesse dia ela até foi contratada pelo pessoal também do Olhar de Bia para fazer algumas funções e ela nem imaginava. Então, eu acho que eu penso muito assim, né? A gente tem um lema na empresa que é inspirar, transformar e compartilhar. Então, a gente fala muito sobre isso. Eu quero muito inspirar através da minha história, da empresa, para poder transformar e essa pessoa um dia poder compartilhar para outras pessoas também. E transformar outras vidas. E transformar outras vidas. Tá, eu vou fazer logo a pergunta que vocês devem estar muito curiosos. O que é a empresa, tá? E aí depois, em sequência, se você quiser já contar
como que a empresa impacta a comunidade. Gente, ela faz um projeto na comunidade e aqui estamos ela, porque a comunidade periférica, em sua grande maioria, são pessoas pretas. E a gente chamou você aqui exatamente porque eu sei que você está mudando a realidade dessas pessoas e é muito importante a gente contar. E quem não conhece também, quem nunca teve oportunidade, se liga nela, tá? Então, vamos contar o que é essa maravilha dessa empresa que ela está falando, porque essa transformação. Sim, pronto. Quando eu descobri sobre a dupla cidadania lá na Irlanda, como eu falei para vocês, eu fui pesquisar valores e me deparei com valores de 40, 50 mil reais para uma dupla cidadania. Porque foi literalmente assim, eu estava no jantar, o meu amigo falou assim, o seu sobrenome é português, você não tem origem portuguesa? Né? Não tem dupla cidadania? Eu falei, não sei nem o que é isso. E ele estava fazendo a dupla cidadania dele italiana. Na hora, eu falei com a minha mãe, e ela falou, eu sou neta de português. E eu não sabia disso, gente, eu tive que atravessar o oceano, eu fico indignada. E aí Podia eu falei... ter me contado num cafezinho, né? Pois mas tudo bem. Mas às vezes até contaram, mas eu passei de batido, né? Enfim, a gente não tem essa cultura de falar sobre a história da família no Brasil. E aí acabou que eu fui pesquisar valores e eu fiquei indignada. Eu falei, não, 3 anos quase da minha vida eu abdiquei para ter acesso a alguma coisa, que é estar aqui na Irlanda. E de novo eu vou ter que abdicar minha vida para ter acesso a algo que eu tenho direito? Não achei justo. E assim começou o processo de pesquisar muito. Então, quando eu soube sobre dupla cidadania e aprendi, eu comecei a fazer o meu processo, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, da minha tia, dos meus primos, todo mundo. Só que a ideia era justamente fazer só os processos, não era ter uma empresa, tá? Não foi nada premeditado. Até que uma pessoa ali pediu ajuda, outra pessoa pediu ajuda. Eu comecei a falar de dupla cidadania no meu entorno, os meus amigos que vivem também em regiões periféricas, em favelas também, e eles nunca tinham ouvido falar. Até que eu comecei a fazer uma pesquisa, em 2021, entrevistei mais de 1.000 pessoas nas regiões de periferia, e a cada 10, 8 nunca ouviram falar em dupla cidadania. Foi aí que eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. E foi começar a entender o que precisava para essas pessoas entenderem sobre dupla cidadania e sua origem. Foi assim que começou. Em 2021, como falei para vocês, sem pensar em fazer uma empresa, eu atendi 87 famílias no meu primeiro ano. Eu gosto de falar que a Seja do Mundo, ela começou num quartinho mofado, que realmente ele era muito mofado, eu tinha crise de asma. Na casa da minha mãe, eu tinha um computador e um sonho, que era transformar vidas e que pessoas pudessem também ter o acesso ao mundo, assim como eu tive. Assim a gente começou. Em 2022, a gente participou da Expo Favela, primeira participação, e um mentor falou, olha, a sua ideia de só falar sobre o assunto é muito boa, mas você tem capacidade para fazer além disso. Você tem que ter uma empresa disso. E até então eu não tinha nome, não tinha nada, só estava ali ajudando as pessoas. Foi aí que eu falei, tá, então tudo bem, já que ele vê isso e que vê possibilidade, eu preciso unir a um propósito, né? Fazer por fazer, eu não quero fazer por fazer. Se for para fazer uma empresa que vai ser a melhor empresa para o mundo. A Seja do Mundo é isso. A gente pensa assim, não é a melhor empresa do mundo, é para o mundo. Esse é o nosso objetivo. E eu falei, tá, então como vai ser o nome, né? E aí minha mãe, desde criança, falava, Janaína, você é do mundo. Janaína, você tem que ser do mundo. Janaína, aqui é pequeno, seja do mundo. E foi assim que eu coloquei o nome como Seja do Mundo. Digamos que uma homenagem à minha mãe. E a gente, de fato, começou. E nesse meio tempo, a gente articulou muita coisa. E uma delas, a gente criou um curso, que é Descobrindo Minha Origem na Prática, que custa R$7 hoje, para vocês terem uma ideia, que a gente ensina justamente as pessoas a entender a sua origem. Esse é o primeiro passo para uma dupla cidadania. Então, quando a gente fala de dupla cidadania, o país, obviamente, muito miscigenado, né? E aí a gente está falando de mais de 64 possibilidades de uma dupla cidadania. Então, segundo o governo, né, mais de 40 milhões de brasileiros sem direito à dupla cidadania e não sabe. Então, a Seja do Mundo, ela nasceu para isso, para democratizar e tornar popular o acesso ao mundo. Seja dupla cidadania, e muito em breve a gente também vai trabalhar com trabalho voluntário, vistos, au pairs, intercâmbios e muito mais. Eu já ia perguntar essa segunda parte, mas vamos voltar aqui. Para você que tem a cor muito parecida com a minha, tá? Eu sei que a gente tem muita dificuldade de conhecer as nossas origens devido à escravização e tudo mais, tudo aquilo que aconteceu historicamente, mas como existem uma mescla, uma miscigenação muito grande, existe uma quantidade muito grande de pessoas que têm descendência europeia, inclusive eu,
o Ed e qualquer outra pessoa pode estar incluída nesse. Você sabe a porcentagem disso, exato ou não? A porcentagem hoje até ninguém nunca falou sobre, mas a gente pode ser uma coisa que a gente pode pesquisar. Porque eu sei que é muito grande, como é muito miscigenado o Brasil, você tem origem, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço que já fizeram aquele teste de DNA, tá lá o pezinho na Europa, viu? E tá uma galera grande, uma galera quase todo mundo que fez tem. Não tem ninguém 100% europeu, então se você acha que você é branco, lindo, maravilhoso, a tia vai desmentir você. Não é. Aqui no Brasil, muito difícil, a não ser que sua família tenha essa origem. Então tem tudo isso. Talvez você se encontre nesse momento e a dupla cidadania seja uma alternativa, né? Então, o interessante como é que eu... Me explica o processo, como é que eu descubro, gente? A gente tá falando aqui... Depois a gente paga pra você, Gente, é R$7. Ela tem um curso lá, eu sei que ela tá fazendo palestra e tem outras coisas, mas ela vai explicar aqui pra você, por isso que eu falei, pega uma caneta. Como que eu descubro, né, a minha origem, por exemplo? Negra, eu sei que veio da África boa parte. Sim. Mas e aí? A gente não tem essa parte apagada. Sim. Como é que eu começo a fazer essa busca para me entender dos meus antepassados e tudo mais? Sim. Bom, vamos lá. A primeira coisa que precisa ter em mente é que é uma jornada que ela pode cansar, mas ela vale muito a pena. Então, eu gosto sempre de falar isso, porque não é fácil entender a sua origem e também porque mexe muito com o seu passado, mexe com sentimentos. Então, é uma jornada de autoconhecimento, digamos assim, uma autodescoberta. Então, como é que a gente começa? Qual é o primeiro passo para você descobrir a sua origem? Tecnicamente, eu gosto de falar assim no curso, tá? Tecnicamente, existe o termo árvore genealógica, né? Então, que você traz os seus registros antepassados. Mas a nossa missão é democratizar, então a gente mudou esse termo de genealógica para árvore familiar. Então, o que é uma árvore familiar? Pensa assim, não tem uma árvore que tem as raízes e seus galhos? Cada galho é uma pessoa, digamos assim. E aí são seus antepassados, ou seja, as pessoas que vieram antes de você, seus pais, avós. E aí, o ser humano, ele tem duas fases na vida que ninguém escapa, que é todo mundo nasce e todo mundo morre, certo? Certo. Nesse meio tempo, algumas pessoas casam, correto? Então, digamos que a pessoa pode ter 2 a 3 fases na vida, que é o nascimento, casamento ou óbito. Isso a gente chama evento de vida. Então, a árvore genealógica, a árvore familiar, nada mais, nada menos do que é juntar essa documentação. Na documentação, a gente consegue entender aonde que a pessoa nasceu, morreu, casou, o que aconteceu com ela. Então, é como se fosse realmente você pesquisar bem a fundo todas as etapas de vida da pessoa. E aí, pra gente começar, a gente tem que começar do início. Eu gosto de falar assim, do zero. Que é o quê? O zero é você. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu exemplo, tá? Eu sou Janaína, então eu sou a base ali da minha árvore, eu sou a minha raiz, digamos assim. E a gente vai passando pra cima. No meu caso, eu não tenho pai registrado em certidão, nada. Mas tem a minha mãe, então eu vou seguir apenas pelo lado da minha mãe. Onde que minha mãe nasceu? Minha mãe nasceu em São Paulo, Tatuapé. Ela casou? Não, ela não casou. Ela morreu? Não, ela está bem viva, graças a Deus. Então, a gente coloca na árvore, lá a gente tem até um material de apoio, que a pessoa coloca lá os eventos da vida da pessoa. Então, aí coloca lá, Denise nasceu, São Paulo e tal. Na certidão de nascimento da Denise, como é que eu acho essa certidão de nascimento? Ou a pessoa tem a segunda via em casa, mas quem casa, antigamente tinha uma cultura no Brasil que você, quando casava, você tinha que entregar a sua certidão de nascimento para reter. E aí eu até falo assim, você deixou de nascer para casar? Porque as pessoas não têm o registro de nascimento. Esse é um ponto. Inclusive, da minha mãe, assim, até o divórcio tá na certidão dela. Ela não tem mais certidão de nascimento, ela tem só certidão de casamento, que agora tem a averbação do divórcio e tudo mais. Mas Documentos de vida, não tem. Nossa, que loucura, não sabia disso não. Não sabia? Mas antigamente era muito assim, você tinha que entregar seu registro de nascimento para você prender o registro para você poder casar. E aí, muitos dos clientes falam, eu não tenho registro de nascimento. Eu falo, você, né, deixou de nascer para casar. Mas tem outros documentos que mostram onde você nasceu, não Sim, necessariamente. mas tem que aí, ser o registro de exatamente. nascimento, né? Sim, só que culturalmente a pessoa fica no subconsciente. Eu não preciso mais do nascimento porque eu já sou casada. Mas mais é ou menos engraçado, já interrompendo de novo. Para você tirar o passaporte, eles pedem a certidão de nascimento ou de casamento. Se você já é casado, certidão... Mas aí, porque você... Exatamente para ter acredito que seja para ter o controle do nome, porque você tem um nome de casado e um nome de solteiro. Nome de solteiro, sim. Hoje em dia as mulheres até não estão mais adotando o nome do marido, o sobrenome do marido. Já tem o seu, já dá maior trabalho, gente. Mudar toda a documentação. Mas sim, geralmente você apresenta a última certidão, digamos assim,
é válida. Então, no caso, casamento ou nascimento. E aí, como é que a gente faz para achar esse registro de nascimento que se perde aí no meio do casamento? Tem algumas opções. Tem um site chamado Family Search, não sei se vocês conhecem, ele é um site gratuito que tem bilhões de documentos, seja do Brasil... Family o quê? Family Search. Eu já entrei Isso, depois inglês. que ela falou. Legal. É muito legal. É o quê? .org, .com? .com. Family Search, legal. Isso. E até abrindo aqui um parênteses de uma história muito legal, que no Uber eu sempre falo, né, do trabalho, enfim, a nossa missão é democratizar. Então, onde a gente tá, a gente fala. E aí, o Uber, ele não sabia o nome dos avós, total, assim, só sabia mais ou menos, e não tinha certidão de nascimento da mãe dele, e ele não falava com a mãe dele mais. Aí eu falei, então faz assim, me fala o nome da sua mãe. Você sabe a data de nascimento dela? Ah, sei. Ah, então me fala a data de nascimento dela e mais ou menos o nome dos seus avós. Ele falou. Eu achei a certidão de nascimento na hora dela. E lá constava que o avô dele era português. E agora a gente tá dando entrada no processo. Ah, tá. Eu já conheci essa história. Aquela felizona aqui. Exatamente. Legal. E aí, foi assim, a gente transformou mais uma vida. E ele é de cidade de Tiradentes, tudo. Então, tipo assim, não sabia. Se não falasse no Uber, ele não saberia que iria acontecer isso. Então, é sobre isso, entendeu? A nossa missão é essa. Mas, voltando, no Family Search tem vários documentos, são bilhões. Então, tem do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, tem do continente africano também, tem vários. Mas muitas pessoas não conhecem ou é difícil de mexer. Além disso, tem como você procurar no cartório. Então, se você vai no cartório de registro civil, fala suas informações, maioria hoje dos documentos estão informatizados. Então, já é mais um tipo de busca. Eles cobram? Depende do cartório. Tem cartório que cobra uma taxa de R$15, tem cartório que tem que procurar no livro. Então, sabe, os livros de registro mesmo? Eles pegam um livro e fazem a busca, aí é uns R$30. Mas é mais caro. Mas são taxas, assim, super acessíveis para ter acesso. Eles te passam as informações e você pede uma segunda via do seu documento. O Family Search é preciso pagar alguma coisa no site? Não, o ou Family Search é totalmente gratuito. E aí você consegue, assim, no Family Search você ou procura por registro, então pesquisando o nome mesmo, ou, por exemplo, eu sei que foi, caso da minha mãe, foi no cartório do Tatuapé, provavelmente. Então você consegue acessar todos os livros do cartório do Tatuapé. E aí você vai folheando e procurando, e a gente chama isso de pesquisa de documentos. Vai folheando até você achar. Legal. Então tem esse formato também. E então, digamos que eu achei o nascimento da minha mãe, certo? Lá na minha árvore genealógica, minha árvore familiar. Na certidão de nascimento, consta o nome dos avós dela, certo? E nome dos pais. Então, na nossa árvore, a gente já consegue colocar o nome dos pais dela e o nome dos avós dela, tanto materno como paterno. Tá. Geralmente, no nascimento das crianças, na época, se colocavam onde os pais eram casados. Então, a nossa próxima busca é o casamento dos pais da minha mãe. Deu para imaginar aí, mais ou menos? Achou o casamento deles, a gente consegue as informações do nascimento deles. E assim a gente vai indo, de baixo para cima. Eu, minha mãe, meus avós, bisavós e assim sucessivamente. É mais ou menos esse o passo a passo. Até achar o país de origem Isso. daquela família em si. Isso. No caso, por exemplo, no meu caso, no casamento dos meus avós, né, constava que o pai da minha avó era português, já constava. Então, a gente conseguiu achar o casamento dele e fazer o nascimento da busca em Portugal mesmo. Aí, a partir dali, com isso, você já consegue comprovar a dupla cidadania. Isso. Aí, a gente chama de pasta familiar. A gente junta todos os documentos e cada país tem uma lei específica. Então, por exemplo, Portugal fala que o filho ou o neto tem que estar vivo. Pedindo a cidadania, você repassa para o restante da família. Então, por exemplo, no meu caso, a minha avó é filha de português, ela está viva. Minha mãe, neta de português, Mora ela aqui está no viva. Brasil, sua avó? Sim. Todo o processo é feito no Brasil, não precisa ir para Portugal, nada do tipo. Não, é que eu imaginei que a regra seria, tipo, tá vivo e tá lá. Não. Tá vivo e tá aqui. Pode estar aqui. E Legal. até das fake news até que acontece muito é que às vezes acham que o fato do português ter falecido não se consegue mais a cidadania. Não é verdade. O que Portugal quer saber é se você consegue comprovar. Tô falando de Portugal, né, no caso. E aí, como que a gente fez? Eu fiz o processo da minha avó se tornou a portuguesa. Aí a minha mãe se tornou filha da portuguesa. Então, eu fiz da minha mãe e eu me tornei filha da portuguesa, porque minha mãe teve a cidadania. E aí, eu me tornei portuguesa. Meus filhos, minha esposa, enfim, vão poder ter o direito à dupla cidadania.
Mesmo nascendo aqui no Brasil. Mesmo nascendo no Brasil. Hoje eu sou brasileira, nasci em Pouso Alegre, Minas Gerais, mas também sou portuguesa. Eu tenho um registro de nascimento lá. Maravilhoso isso, muito legal. É bom realmente. saber. A única dúvida que eu fico, e lá vem eu de novo, é exatamente porque chega os documentos das pessoas que foram escravizadas. Eu vou tocar nesse ponto porque eu sou esse ponto. Foram escravizadas, não tem São documento, perdidos. né? Tinha registro de chegada dos navios. E aí as pessoas desciam, mas elas eram batizadas com outro nome. Então, aí se perde a história daquela pessoa. Ela sai da cidade dela, do país dela, com um nome. E aí chegava aqui no Brasil, ela era registrada com outro nome. O navio chegava, o navio negreiro chegava, tinha um registro de todo mundo que estava lá, todo mundo que morreu, que era mais de 60%. E as pessoas que sobreviveram chegavam lá e eram batizadas com nomes cristãos. Como esse caso é mais... Porque, tipo assim, o DNA é bem carinho, viu, gente? Tá? Pra quem tiver dinheiro, faz aí. Mas faz o DNA, você consegue identificar as porcentagens que tem de mescla no seu sangue. Mas você não consegue identificar a origem. Sim. Assim, você tem uma suspeita. No meu caso, como é que a gente faz? Sim. Eu sei que metade da minha família já descobri, tá? Minha avó era da França, e aí tem um rolê lá de Portugal com meu avô. Mas aí, a minha parte de origem, parte de pai, sem nada. Sim. Nas leis atuais, a questão do DNA, ele não consegue comprovar ainda. Então, na lei atual, hoje não dá. Pode ser que no futuro isso mude. Digamos, com uma reparação histórica ou algo do tipo. Mas existe uma lei chamada Lei Ex-Colônia. Então, que é o quê? Quero saber dessa lei, porque eu já ouvi falar de leve. Na época que Portugal, né, colonizou a questão do continente africano e alguns países em questão, tem uma lei hoje que tem essa reparação histórica. No próprio Family Search, existem vários documentos, por mais triste que seja, ainda tem vários documentos que mostram lá, por exemplo, que o Manuel é bem triste, inclusive, que Manuel era criado pelo Joaquim, por exemplo. Então, aí tem essa documentação. E esse é um passo. E aí, você entendendo mais ou menos da onde poderia, qual país seria, você entra em contato com o país para tentar a documentação. Então, por exemplo, a Angola. A Angola também existe a lei da ex-colônia, que as pessoas que são descendentes de angolanos conseguiriam a dupla cidadania portuguesa. Aí depende muito. Tem que entender, tem que ver a questão. Tem toda uma pré-análise, né? Sim. Mas existe sim esse tipo de lei que faz essa reparação histórica. O que eu gosto muito também de falar é que já me tocaram muito nesse assunto, né? Quantos negros você já atendeu na sua empresa, por exemplo? E o meu primeiro cliente foi negro. Então, eu queria muito que você falasse isso, porque quando a gente fala, a origem portuguesa ou europeia, gente, para quem já foi para Europa, Sim. você tem um passaporte europeu, filho, você tem uma porta exclusiva. Para quem não tem, vai para fila. Tá? Pra você ter ideia. E tem umas facilidades. Mas quando você olha dentro da periferia, a gente sabe que a maioria das pessoas são pretas. E você olha assim e fala, cara, ela tá falando de europeu, não é pra mim. Sim. Porque na verdade é. A gente só precisa entender a origem. E é essa virada de chave que eu acho que quem tá assistindo queria saber essa documentação, como é que é. Porque a gente fica realmente com medo de procurar. Até porque deve ser muito horrível saber alguns detalhes. Sim. Mas que, às vezes, para você entender é necessário, né? Sim. Nesse ponto, eu acho que a primeira questão que eu gosto de frisar é a quebra da crença, né? Então, não é pelo fato de você ser negro que você não é descendente de português, italiano, enfim, não existe isso. Por exemplo, na italiana, não tem limite de geração. Então, digamos que o seu tataravô era italiano. Se você conseguir pegar a documentação, juntar com todo o auxílio, enfim, hoje é mais fácil por causa do digital, né? Você consegue a dupla cidadania italiana. Então, acho que na questão de periferia, quando a gente fala periferia e favela, a gente tem que quebrar essa crença. Então, como que a gente está tentando transformar isso, né? Primeiro, eu estou indo pessoalmente nas favelas, nas escolas públicas, falar sobre o assunto. Esse eu acho que é o primeiro passo. Segundo, a gente está democratizando através do curso. Então, a gente tem um curso digital que é prático, rápido, você consegue pesquisar e tem suporte nosso. Então, tudo que a gente está fazendo para conseguir. E eu acredito muito que hoje ainda as pessoas não consigam entender, mas eu, Janaína, estou na expectativa que daqui uns 2, 3 anos isso vai dar um boom maior. Por quê?
essa quebra, essa conscientização, essa tentar fazer essa procura, quebrar culturalmente essa questão de a gente não falar dos nossos antepassados. Então, é um processo. E eu gosto muito também de falar, de mencionar que, infelizmente, eu não consigo mudar o passado. Por mim, eu super mudaria. Mas eu não consigo. Então, o que eu, Janaína, posso fazer? Eu posso mudar o presente e o futuro. E é isso que a Seja do Mundo está tentando fazer com essas ações. Boa. Vai você. Eu tenho um monte de pergunta aqui, vai lá, mas pode ir. Particularmente, eu acho que é um trabalho muito necessário, assim, de verdade. Bom, você tem um fundo histórico de esporte, né? Uhum. E é uma coisa que eu gosto bastante. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas eu gosto de esporte, tá? Sabia que ele ia tocar no assunto, a gente não conversa sobre esse tipo de assunto. Não é nem sobre... apesar da gente estar falando aqui com a CEO da Seja do Mundo, não é nem sobre mundiais que a gente vai falar aqui. Mas... Entendeu? Mas assim... Pegou. Ele quase falou isso. Pegou. Mas não vou falar, não. Eu sei que toca muito no coraçãozinho da audiência aí. O que eu ia dizer é que eu sempre gostei muito de futebol e eu sempre acompanhei muito, né? O futebol em si, né? Nem só meu time. Mas tem muito disso no futebol, tem esse rolê de dupla cidadania. Então, pra mim, me surpreende a galera da periferia, ou então, tipo, o pessoal não tá familiarizado com esse assunto. Porque, por exemplo, dentro do esporte, claro, futebol, que é o mais popular aqui no Brasil, é muito falado isso. É muito, mas assim, muito discutido. Tipo, o cara fez sucesso pra caramba aqui no Brasil, estourou, foi comprado por algum time europeu aí. Uhum. E aí lá, ele tá jogando ali com seus 18 anos, ali estourando, fazendo gol pra caramba. Aquele país já tá de olho nele, ele sabe que ele é brasileiro. Uhum. E já começa a querer fazer aquela... e aí, você não quer tirar uma dupla cidadania? Você não quer cidadania daqui pra você poder jogar aqui pela nossa seleção? Brasil é difícil, o Brasil tem... Claro, na época que eu acompanhava mais. O Brasil tem Ronaldinho, o Brasil tem Ronaldo, o Brasil tem Rivaldo. Não vai dar pra você não, meu querido. Deixa eu te interromper. Você precisa jogar em outro lugar. E aí, esse papo de dupla cidadania já era algo que eu tava acostumado, porque eu ficava com medo dos caras pegar a dupla cidadania e não jogar mais na seleção. Isso daí, se você diria que é um dos meios para você conseguir atingir a periferia, tipo... Porque eu fico pensando, quais são alguns benefícios que tem além disso? Porque para um atleta é importante, é legal ter essa dupla cidadania até. Uhum. Quais são os outros benefícios que você vê? Sim. Você quer Eu comentar vou alguns? interromper ele, porque assim, quando a gente fala na TV, quando eu não tenho conhecimento, eu gosto muito de escurecer os fatos. Uhum. Eu falo uma palavra e talvez seja compreensível. Ele é geek, nerdzão, tá? Uhum. Ele vai lá e pesquisa. Mas as outras pessoas não... E aí, tipo, ela não sabe como acontece. De repente, fulano jogava aqui no Brasil, agora ele joga na Espanha. Ele é espanhol? E aí morou lá nas Arábias e, tipo... Como que aconteceu isso? Não tenho a mínima ideia. Aí falou, pegou dupla cidadania. Ele, dupla cidadania. E aí, acabou ali o assunto. Ele não sabe o que é isso, não sabe o que é esse processo. Talvez a palavra seja muito conhecida, sim, no esporte, mas não seja muito... Na base da pirâmide. Exatamente. Eu já ouvi falar. Você deve ter ouvido isso. Tipo assim, e você sabe o que é dupla cidadania? Eu não sei o que é, mas eu já ouvi falar. Uhum, então, sim. eu acredito que seja muito isso. Nesse mas estilo. Aí, sim. responda a pergunta. Falando um pouco sobre a questão dos esportes, a dupla cidadania, ela tem vários formatos. Aqui o que a gente está falando mais é de origem familiar. Uhum. Mas, por exemplo, tem dupla cidadania através de investimentos. Às vezes, o próprio time vai investir naquele menino para ter a dupla cidadania. Entendeu? E aí, nesse modelo de dupla cidadania, dependendo do país, você não repassa para a família, enfim. Entendi. E tem essas diferenças. Por exemplo, em Portugal, se você morar 5 anos, você pega a dupla cidadania portuguesa. É bom? Mas você não consegue passar para os seus descendentes. Tá entendeu? vendo como é que, mesmo conhecendo, eu não sabia disso. Eu conheço pessoas que ficaram 5 anos em Portugal, 5 anos na Espanha, exatamente para pegar o passaporte europeu. Mas eu não sabia que você não podia transferir para outras pessoas, porque senão eu já ia ficar 5 anos lá e casar com metade do Brasil. A galera, pega. É diferente. Mas essa informação eu também não sabia, mesmo acompanhando, assim, por um pouquinho mais de perto, essa questão de dupla cidadania, eu não sabia que tinha essa diferença. Para mim, o cara que ele pegou uma dupla cidadania para jogar pela seleção Qatari, por exemplo, ele poderia passar para... Isso depende... De país para país ou... Sim. Depende de cada país. A dupla cidadania, ela existe em vários países, todos praticamente. Por exemplo, no Brasil, tem dupla cidadania brasileira?
pode ter para os imigrantes, né? Ou tem dupla cidadania americana, por exemplo. Então, assim, o que é uma dupla cidadania? Cidadania nada mais, nada menos do que você nascer, você fazer parte daquele país, tendo seus direitos e deveres. Mesma coisa, eu tenho direitos e deveres no Brasil e tenho direitos e deveres em Portugal. Então, a dupla cidadania, ela tem vários formatos. O que a gente fala mais, que as pessoas não conhecem, é a origem familiar. E que essa perpetua. Então, por exemplo, eu sei que daqui 10, 15 anos, as famílias vão lembrar do nosso serviço. Por quê? Porque aquela cidadania vai ser eterna para aquela família. Entendi. Os filhos, os netos, os bisnetos. Por exemplo, eu fiz de uma senhora de 99 anos, neta de português. Aprovou, depois a gente fez o filho dela, dos netos dela, dos bisnetos e tá indo para os trinetos agora. E aí vai continuar. Já as outras, por exemplo, por investimento, depende muito da lei. Digamos assim, Portugal. Se eu passo para minha cônjuge, por exemplo, eu sou noiva da Jaqueline. Se eu passo para ela e ela tiver um filho que não é nosso em comum, ela não consegue passar para ele. Ela só consegue ter a cidadania, mas ela não consegue passar para ele. Geneticamente, então Isso. tem que levar esse... Então, falando o seguinte, né? Tem lá os cromossomos, eu tenho que levar uma parte Digamos minha isso. para seguir em frente. E também tem a questão... explicando, tem que ir traduzindo algumas coisas. Isso, nessa questão genética e também tem questão de adoção. Pode ainda ter o direito, tá? Judicialmente tem o direito à dupla cidadania. Então, são vários formatos de dupla cidadania. Tempo de moradia. Você tem a dupla cidadania, desculpa Sim. interromper. E aí, se você adotar uma criança, essa criança também Sim, na pode menor ter. idade. Se eu adotar ela na menor idade, sim, ela tem o direito. Ah, tem essa também. Legal. Tem também. Bom saber disso. E casal homoafetivo também tem, não tem problema nenhum. Mas o casal, a adoção pode, se for menor, Isso, e não tem problema genético, e o casal também não. não tem problema. Então, por exemplo, se eu casar com outra mulher, traduzindo, a pessoa engravidar e a gente pegar, né, só o dela Segue. e a cidadania isso. for minha, segue a vida livre. Então, galera, vamos fazer Exatamente. filho. Vamos fazer filho. Eles querem saber se você realmente tem ali a origem e quem é seu filho. É isso que eles querem saber. Não querem saber se você é homem, mulher, se você é lésbica, gay, enfim. Se você adotou. Não faz nem sentido saber. Importante. É. Não, mas é importante isso você falar, porque realmente a galera, sei lá, pode ser algo que surja na cabeça de alguém que, Que não dá. pô, às vezes é um preconceito que tá às vezes na nossa cabeça mesmo e, tipo, Eu acredito acha que não vai muito conseguir só por causa lá disso. Vem muito da estrutura, né? A estrutura é fechada pelas minorias e aí a pessoa realmente acredita que ela não pode, Não pode. passar aquele muro. Eu também Então- acreditava que não podia, até descobrir que eu podia. Então, tá Legal. vendo? Ainda bom que Prova você real. tá falando aqui. O que mais que a gente pode falar? Tanta Pode falar, só que você ia coisa. fazer uma pergunta antes de Eu já até... são Tinha alguma tantas- pergunta sua pra eu Tantas responder. coisas que eu quero falar. Voltando pra periferia. Sim. Beleza, você tá indo nas escolas, falando com a molecadaiada. Isso. E aí, como que você faz uma oficina, um workshop, e a galera já aprende? Porque é difícil mexer naquele site, gente. Eu mexi, é difícil pra No caramba. Family Search. Search, É. isso. É difícil pra caramba, mas a Thaís também fez, que é uma amiga nossa em comum, e a Thaís achou muito mais coisa do que eu. Assim, mas a Thaís é um FBI ali, e foi achando. E ela achou que ela tem descendência portuguesa. E aí, pra quem não a pessoa tem, a maioria no Brasil, vou ser bem sincera, eu acredito que tenha, porque teve uma mescla ali forçada, Sim. que você acreditando ou não, mas ela aconteceu. Me fala desse workshop, assim, eu quero muito que a galera aprenda sobre isso, porque pode mudar a realidade de uma família inteira, de uma geração inteira. Sim. Você vai mexer com uma geração inteira. Eu faço aqui, e aí talvez eu tenha uma oportunidade de trabalho lá fora, legalizado, e posso mudar a realidade da minha geração inteira por causa disso. Sim. Só fazendo mais um gancho nessa pergunta, e é exatamente isso que eu queria que você falasse um pouco com mais detalhes. Porque, tipo assim... Gente, curso gratuito aqui, que a gente pra não tá galera- deixando, tá? É porque é pra galera, tipo, por exemplo, pra mim, dupla cidadania, nesse sentido de esportes, eu já manjava mais ou Entendi. menos o que era. Legal. Hoje, agora, eu aprendi que é diferente da familiar. Familiar te dá mais benefícios. Quais são isso? A Isa acabou de citar benefícios. um aí de você poder trabalhar no país e tal, mas quais são os outros benefícios? Porque, tipo assim, pra galera, pelo menos assim, de uma forma geral,
Tipo, legal, da hora, mas eu moro no Brasil, pra que eu quero isso? Tipo, Sim. É meio que deve ser esse o pensamento da galera. Sim, sim. Bom, primeiro vamos falar então sobre os benefícios. Afinal, quais são os benefícios de uma dupla cidadania? Então, quando a gente fala de, por exemplo, dupla cidadania portuguesa, Portugal hoje é o terceiro passaporte mais forte do mundo. O que é passaporte mais forte? É quantas entradas livres ele tem. Então, digamos... Deixa eu só te interromper. Fala qual que é o primeiro. O primeiro tá Itália hoje. Tá. Itália, Com Japão... certeza você tem descendência italiana. É com base num ranking, né? Um ranking mundial. Aí depois você coloca até a descrição. É bem legal você ver. Por exemplo, hoje eu sou portuguesa. Se amanhã eu quiser ir para os Estados Unidos, eu não preciso enfrentar entrevistas, vistos, nada. Basta acessar um site americano, pedir lá o meu visto eletrônico e imprimir. Pronto, é isso. Eu Exatamente. Não precisa passar isso. pelo Não precisa processo que o passar. brasileiro Então, eu passa. como turista viajante, tem essa diferença clara quando você entra na Europa e o fato de ser mais aceito o passaporte nos Estados Unidos, o passaporte europeu, do que o brasileiro. E o povo fala assim, porque o brasileiro... Que, na verdade, o brasileiro, ele tem muita mescla e ele é o passaporte mais visado, que me Sim. disseram. Porque é muito mais fácil de falsificar, você tem várias caras, né? Tem japonês, tem de tudo aqui. Mas quando você tem você viaja muito, você tem essa diferença até de tratamento. Isso que é horrível. Até de Exatamente. tratamento por causa do passaporte. Eu diria que o brasileiro ele é muito mais benquisto lá fora do que eles do que imaginam. O brasileiro é muito bem quisto. Todo mundo adora o Brasil e o brasileiro, mas nesse sentido de leis, de acesso e tudo mais, eu imagino que é mais difícil mesmo, e tudo bem. Mas continua. Um dos benefícios é esse de você ter um passaporte que é fácil de entrar em diversos países. Isso, não só Estados Unidos, mas também Canadá, Austrália, Japão. Você não precisa de visto para esses países, então isso já facilita muito. Amanhã também, se eu quiser ir para Irlanda estudar, eu posso ir, eu não preciso comprovar nenhum tipo de visto. E também nos 27 países da União Europeia. Então, quais são um dos 27 países? Por exemplo, Irlanda, França, Áustria, Grécia. Amsterdã. E aí vai a E todos lista. os que são vizinhos ali, dá pra ser de trem, né? também. Exatamente. Legal. Eu não Resumindo, preciso... falamos aqui de 30 países que você pode ir sem enfrentar 6 meses de fila. Vamos lá. Exatamente. E foi como a Isa até falou, você quando chega, é discrepante, assim. Você chega lá, tem uma fila para quem é europeu e tem uma fila para quem é imigrante. Não tem fila, tá? Não tem fila. Tem uma porta falando, passaporte europeu, siga por aqui. Você coloca e aí seu olha pra sua passaporte. cara e fala, você é pra lá. Na Espanha, o cara gritava. Eu falei, não precisa disso. Eu consigo escutar, tá bom? Mas é isso mesmo. A gente, por exemplo, que é empreendedor, eu conseguiria ter um acesso a investimento em Portugal, sendo fundo de investimento perdido. Então, entendi. eu também teria. Pode ser porque pode ter uma regra, igual tem aqui no Brasil, uma das regras para vários fundos de investimento é que você seja brasileiro. Que a gente desconsidera, a gente lê essa parada no edital, tipo... Pra quê? Pois então. Pra que eu vou pensar nisso? Eu sou brasileiro, olha. Eu poderia ter acesso ao Legal. fundo de investimento em Portugal. Que lá ele deve ter uma regra assim também. Isso. Minha prima, por exemplo, ela é pesquisadora, ela fez várias pesquisas na União Europeia por causa do passaporte. Ela já morou na Espanha, ela já morou em Portugal, ela já fez várias coisas por causa do passaporte. Então, para ela, por ser pesquisadora, é, tipo, muito bom. Ela já era pesquisadora. Isso, ela antes... começou aqui, aí ela fez um sanduíche para Portugal, pela faculdade, e aí lá ela já emendou várias pesquisas, mestrado, tudo. Então... Mas isso foi depois ou antes de você tirar Foi a no dupla cidadania? processo. Foi Ela durante o tava, processo. tipo, ela tava em Portugal pela faculdade, aí a gente tava terminando o processo e já emendou. Chama Erasmus o nome do programa. Então, vale super a pena. Maneiro. Hoje, por exemplo... Pra quem não entendeu o que é a graduação sanduíche, tem uma parceria Brasil e Portugal, onde é que você pode terminar a sua faculdade lá nas faculdades europeias. Exatamente. E aí, tem essa oportunidade. Eu, por exemplo, se eu resolvesse trabalhar para uma outra empresa, pelo fato de ser portuguesa, eu poderia aplicar para outros países por causa da documentação. Então, eu poderia viver no Brasil, trabalhando para uma empresa de fora, ganhando em euro, dólar, enfim, por causa da documentação. Então, assim... Resumindo, benefícios: morar, viver e trabalhar nos 27 países da União Europeia, isenção de visto consular, acesso às melhores faculdades, estudos, qualidade de vida, saúde. Então, assim, trocentos. Fora a questão de perpetuar isso na sua família. Então, para a sua família em si, filhos, netos, futuro, vale muito a pena. Eu diria que, assim, talvez para a geração atual, digamos assim, talvez a pessoa que vá fazer o processo, ela não... Mesmo que ela faça, ela não vá usufruir daquilo, talvez ela não veja tanto valor para si. Mas como é algo que dá para você passar para a família toda,
Esse eu acho que é um dos maiores benefícios, porque a galera... Eu mesmo tinha muita vontade de morar fora quando era mais novo. Hoje em dia eu não tenho zero, não tenho tanta vontade assim. Porque, sei lá, tipo, eu entendo que o tratamento para um estrangeiro de vários países é diferente, enfim, eu não tenho tanta vontade assim mais de morar. Mas isso para outra pessoa que realmente, por exemplo, você deu o exemplo da sua prima que é pesquisadora, muito maneiro isso, porque ela pode trabalhar para várias instituições de vários lugares diferentes e, enfim, Exato. pode usar um conhecimento que às vezes só está acessível para quem está lá fora e trazer para cá também, isso é muito bom, realmente. Sim, Eu acho com que esse certeza. talvez seja um dos maiores Não, mas benefícios. tem também uma coisa que você falou, eu até vou ressaltar aqui, por exemplo, ela tem que ser até neta, né? Isso, filho ou neto tem que estar vivo. Então, é interessante quem tem fazer para perpetuar, mesmo que não utilize agora e não veja benefício e não queira morar fora, não queira trabalhar fora, mas para as próximas gerações, porque senão a geração corta ali, se não fizer, né? Isso. Tem que ser até neto. Então, por exemplo, se você for bisneto e não fez e a pessoa morreu, faleceu, já era. Isso a gente falando da portuguesa, exatamente. Então, eu tenho muitos Tá. clientes... Outros lugares Isso. já... italiana que você deu Italiana exemplo, já não tem isso. limite de geração. Italiano é vida louca, que eu tô Isso. ligada que metade do Brasil já tem cidadania italiana, que eu conheço. A galera, todo mundo, eu falei que não tem nem sobrenome italiano, já... Já tem. Outra Desde dúvida, que você prove. no Brasil a galera a dupla cidadania mais comum é a portuguesa mesmo? Português e italiana. Português e italiana. E tem a espanhola também, que a Espanha abriu recentemente digamos que abriu um pouco mais as portas, né? Então, até outubro desse ano, os filhos e netos de espanhóis conseguem a dupla cidadania. Não conseguia antes, só menores de idade. Então, o pessoal tá todo mundo correndo para conseguir. E o que eu gosto de falar também eu tenho muitos clientes que eles fazem por causa dos filhos, dos netos. E eu falo o seguinte, hoje a lei pode, amanhã pode ser que mude. Então, é melhor você adquirir verdade. hoje, por mais que você não vai usar, é um investimento para a vida. Deixa aí, amanhã nunca se sabe o que pode acontecer, você já tem a dupla cidadania. E é legal, gente, dos italianos em si, né? Que eu queria interromper, eu adoro ficar interrompendo. Porque os italianos, eles foram registrados quando eles saíram de lá e quando eles entraram. Então, tem toda essa documentação gravada, diferente da minha. Vou falar, né? Reparação histórica, pelo amor de Deus, quando vocês estão vendo. Da minha geração, da minha ancestralidade que não foi registrada. Então, mas tem todo mundo, por isso que é mais fácil, mais acessível, todo mundo tem essa cidadania italiana, porque quem chegou lá tá registrado, os avós, bisavós, qual foi o navio que veio, que horas que chegou, o Uber que pegou, tem tudo registrado e que fazenda que foi trabalhar, porque as terras foram doadas. Eu gosto de falar disso porque dói em mim, vai doer em você também. Elas foram doadas e a gente, quando acabou a escravização, falou assim, o quê? Terra pra você? Não, vai morar na rua. Exatamente. E aí você começa a entender a estrutura, mas é muito legal falar sobre isso, porque teve muita mescla. Então tem muita galera que tem esse acesso e tá perdendo tempo. E tá perdendo tempo. A italiana, em questão de documentação, ela é realmente muito mais fácil. Porém, o investimento financeiro dela é muito... Não precisa muito me contar. Não É muito precisa me difícil. contar. É a mais cara? É a mais cara, porque a italiana você tem 3 formas. Uma pelo consulado da Itália, que tá levando uma fila de 8 a 10 anos para você conseguir. Que legal. Né? A segunda Pouco tempo. é via judicial, só que aí você tem que pagar o advogado na Itália em euro para poder dar entrada na sua cidadania. E a terceira é se você morar na Itália por alguns meses para conseguir a cidadania. Então, não é todo mundo que consegue, né, deixar o emprego, a família, para conseguir a cidadania. Mas, em contrapartida, a italiana, você consegue juntar 15, 20 pessoas no processo e isso dilui em todo o pagamento. Então, assim, compensa, é um pouco mais caro, porém, você não tem esse limite de geração, a documentação é mais fácil, enfim. Então, eu posso fazer uma um dúvida, você pacote pode- família. Vem que Isso. todo mundo que a gente vai no... primos, avós, tios, todo mundo pode entrar no mesmo processo. Pô, mas lá você mora meses pra conseguir cidadania? Não precisa ser, tipo... Não, se você você já provar. tem descendência, É. você ainda Tendo tem que ir pra descendência, lá pode morar falar meses. meses. Isso, você leva a documentação, dá a entrada lá, eles vão passar na sua casa, enfim, fazer todo um trâmite, tem um tempo certo, tudo, e aí sim você... Só que são meses, assim, não é pouco tempo, é meses. É, gente, Não, mas sabe meses aquele pra dinheiro que quem já você tem. tem, você vai fazer aquele ano sabático? Vai pra Itália, que já resolve 2 problemas. É mais ou menos isso, né? É sobre isso, aham. Mas mesmo Itália é assim, maravilhoso, vale a eu não pena. querendo defender, cara. É lindo mesmo. Foi um dos melhores lugares que eu visitei. Legal.
duas dúvidas. A primeira é, que você citou que você fez Como eu faculdade? faço, né? Como Mas, eu faço pra me tipo, inscrever? Você fez faculdade do quê mesmo? Da vida, eu gosto de falar. Ela Ah. fez RH, mas não... Não, ela fez estágio em RH. Só fiz RH. Ah, Não. você fez RH. Só faculdade de RH. Não, maneiro. Isso para empreendedorismo não se aplica, não se então. aplica. Não, Qual só que é uma o seu dúvida pré, mesmo. só faculdade? Da vida. Sei pra quem perguntou, porque no empreendedorismo a gente não usa quase nada. Não, mas foi só dúvida Não, mesmo, tranquilo. Mas esqueci muita gente me pergunta se eu sou advogada. Não, eu tenho advogados na equipe, né? Mas não, eu sou só a CEO mesmo. mesmo. Legal. E aí você fez intercâmbio na Irlanda. Isso. Quanto tempo foi? Foi por quase 2 anos. 1 ano e 8 meses. Você morou 2 anos na Irlanda. Isso. E lá você conheceu quais países lá? 16. Eu conheci a Grécia. O melhor pra mim foi a Grécia. A Grécia que você mais Para, gostou? eu não conheço Nossa, ainda, tô querendo ir. Vou arranjar Atenas. um date para estar lá esse ano. Tô deixando Tocar, aqui, foi registrado, incrível. 2024, partiu Grécia. Tocar nos monumentos que você vê no livro, acho que foi a coisa mais incrível, assim, que eu sempre achei linda a Grécia. E aí lá é bom, é calor, a comida é boa, as pessoas são, calorosas, é bem legal. Aí fui também pra Espanha, aí fui pra França 3 vezes nesse período, fui pra Áustria, fui pra Hungria, fui pra Qual onde? mesmo que você Inglaterra. gostou? Assim, Oi? o que menos gostou? O que eu menos gostei? Budapeste, mas é porque eu passei sufoco lá também. Eu esqueci que mudava a moeda e eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei comendo ovo acho que por 4 dias e não pude fazer nada. Não é só você, tá? Eu conheço umas pessoas que foram e Não. lá o perrengue chique é em Budapeste. Ainda bem que você falou, mas muita gente. Mas continue, quais mais você visitou? Sim, eu fui pra Áustria. A Áustria eu passei bem rápido, assim, que eu tava indo pra Itália, só que eu peguei o trem errado e parei na Áustria. Aí eu parei na Áustria, tava nevando, tive que atravessar o trem, a estação. Foi Fazer uma um loucura. podcast com ela só de perrengue chique, viu, galera? Foi uma loucura, mas esse foi legal também. E fui pra Amsterdã, nossa, experiência incrível. Qual país ali do lado da Amsterdã que eu esqueci? Com B. Abriu aqui o meu mapa. Vocês estão vendo aí na tela, né? Então, aqui... Mas, pronto, Inglaterra foi muito bom. Eu fui também pra República Tcheca, que eu acho que eu já comentei. É eu lindo, fui... fui pra vários. Foram 16, gente. Muito Então, Legal. muita O coisa. maneiro, sabe o que é engraçado? Que você falou assim, puta, peguei um trem errado. Fui parar na Áustria. Fui parar na Áustria. Aproveitei e fui conhecer. Se eu pegar um trem errado, eu vou parar em Grajaú. É isso. Aproveita e conhece, tá? É. Não Aproveita e perca suas oportunidades. Não importa onde o trem errado for parar. É sobre isso. Mas é legal porque você fala brilhando os olhos. Eu adoro viajar. Eu vejo que culturalmente é enriquecedor e traz outras oportunidades. Sim. Quando eu voltei do intercâmbio, eu parecia outra pessoa. Parecia que eu tinha dado uma embranquecida. Meu currículo, Sim, exatamente. aceitação da sociedade. E eu tava tão feliz e tão contente de ter voltado. Não, de não ter voltado. Eu tive uma leve depressãozinha. Porque eu morei mais De tempo que ela. voltado ou não ter voltado? Entendi. De ter voltado. Ter voltado, tá. É Eu que chorei 2 é um meses. choque. É um choque de realidade. Eu fiquei quase 4 anos, então quando você volta é um choquezão, quase um tapa na cara dos dois lados. Tá. E aí você fala, pô, voltei. Mas quando eu comecei a me projetar profissionalmente, as pessoas falam assim, você fez intercâmbio? Caramba! E aí, tipo, minhas rodas de conversa era, me conte o seu intercâmbio. Eu já estava cansada de cantar esse assunto e talvez meus amigos estavam cansados de... Mas foi muito enriquecedor para mim. Eu acredito que para muita gente também. E abrir essa oportunidade é super importante. Sim. E... Facilita, até aproveitando essa fala da Isa, se você deu entrada numa dupla cidadania, facilita você, até essa questão de intercâmbio? Sim, demais. Não é nem de permanência, mas talvez de você conhecer outros países, porque eu acho que se você não tem dupla cidadania, talvez, sei lá, você vai pra Irlanda, você pode ficar só na Irlanda, né? Isso, ou tem autorização pra ficar viajando em vários lugares lá também. Assim, contando por parte da minha história. Eu, na época, na Irlanda, falava o quê? Você pode ficar 1 ano, só que você tem que comprovar 3 mil euros. Isso a gente tava falando na época, 15, 16 mil reais. Então, você tinha que comprovar no seu banco que você tinha 3 mil euros. Fora os euros a mais que você tem que levar. Fora a questão do curso que eu tinha que pagar. Então, assim, meu intercâmbio todo, na época, foi em torno de 30 mil reais. Que eu fui juntando e tal, pra conseguir. Se com a cidadania, eu não precisaria comprovar os 3 mil euros. Era isso que eu ia falar agora. Não Porque precisaria. existem programas de work and travel,
que você pode ir para trabalhar no seu período de férias da facu e também viajar. Exatamente. E aí, se você tem essa dupla cidadania, você não precisa ter esse cash, esse dinheiro guardado e nem fazer toda essa burocracia. Você simplesmente vai, faz a aplicação, como é que é? Preenche o formulário requisitando a vaga em vários resorts, em vários hotéis, em qualquer lugar. E aí você pode ficar 3 meses trabalhando no período de férias e viajar e voltar para o Brasil. Exatamente. E na Irlanda, eu cheguei a pegar, então, o visto como estudante. Com o meu visto, eu podia rodar, não tinha problema. Mas eu tinha um tempo que eu tinha que voltar. Agora, com a dupla cidadania, eu não teria esse tempo. Eu poderia voltar a hora que eu quisesse. E também eu poderia me inscrever nos cursos gratuitos pelo governo pelo fato de ser europeia. Entendeu? Então, eu não precisaria pagar o curso. E fora essas comodidades também, que tem de trabalho voluntário. Por exemplo, se eu pego um trabalho voluntário, sei lá, para a Grécia, eu posso ir semana que vem, se eu quiser e for aceita. É só comprar a passagem e ir, entendeu? Então, tem toda essa facilidade. Legal. E, caramba, isso é maneiro demais, sério. Que facilita o intercâmbio, né? Sim. Porque, realmente, aqui no Brasil tem uma galera que tem uma pira muito grande com o intercâmbio e realmente enriquece culturalmente. Sim. Enriquece bastante as pessoas culturalmente falando. Mas eu percebo que não é só isso. A galera, tipo, faz intercâmbio que sabe que vai ser bem visto no mercado, inclusive, né? Sim. Não é só você falar inglês, é você falar inglês em outro país que fala inglês, que, tipo... Não é nem o idioma em si. Vou falar, a gente vai achando que é o idioma. Mas não é. Mas não é. O enriquecedor, por exemplo, uma jornada empreendedora tem muitos empecilhos. Quando você fala, a gente fica brincando de perrengue chique, mas você chega lá, você não tem rede de apoio. Então, você tem que se virar e fazer dar certo. Exatamente. Então, essa habilidade para o mercado de trabalho é surreal. Porque você, sei que você fez intercâmbio, então, tipo, a gente pode enfrentar dificuldade junto aqui, porque você já passou, você consegue. Então, quando eu olho e vejo, eu sei, tipo, previamente o que passou. Tem gente que tem facilidades, porque são privilegiadas, tem grana ali, mas a maioria não, vai para o intercâmbio porque quer... aprimorar, já falei inglês, quer aprimorar o inglês. A maioria das pessoas é isso. Mas chega lá, é outra coisa. A comida é diferente, ninguém cozinha arroz e feijão. Você divide casa. Você divide casa com gente que você não conhece. E é com gente que você não conhece, de cultura diferente, de países diferentes. O que rodou no meu condomínio, gente, de coreano. Russo foi o que eu dei mais certo, brasileiro não dei tanto certo assim. Mas é completamente diferente. E aí, tipo assim... Cara, os russos que moravam no meu apartamento, só batata dava pra fazer tudo. Sopa, frita, pureta. E aí, tipo, era a refeição principal. Sim. E aí, historicamente, eu fui entender porque na época de recessão lá da guerra, só tinha batata pra comer. Por isso que eles têm tantas receitas com batata. Eu falei, vamos fazer outra coisa, gente. Só batata, cara. Vamos fazer uma sopa de batata. Eu falei, gente, isso é sopa d'água. Eu morei com um indiano por um bom tempo e aprendi de tudo sobre a Índia. E aí, justamente, na Seja do Mundo, a gente fala muito assim, né? Quando me perguntam, mas qual que é a sensação? E aí eu falo, gente, não dá pra explicar a sensação. Você tem que viver pra você conseguir entender. Então, tanto que até num dos propósitos da marca nossa é que a gente dê essa oportunidade pra pessoa ter essa experiência e ela poder tentar explicar o que não dá pra explicar. É isso. Não tem como explicar. Você tenta contar, parece besta, né? Mas não tem. Mas a vivência, tipo... Eu tenho histórias assim, tipo... A gente foi... Primeira vez que eu fiquei, a gente juntou o grupo de brasileiros pra se encontrar e passar o Réveillon junto. Foi todo mundo de branco. Quando a gente chegou lá, não tinha ninguém de branco. Eu, historicamente, não sabia. Não tinha ninguém de branco e a gente virou a atração. Porque além de branco, a gente já tinha bebido e começou a cantar samba, né? A gente festeja. E a galera, tipo... Parecia que era um funeral. Lá aonde? Nos Estados Unidos. E aí... Lá não passam de branco? Hã? Não. Nossa, a cultura não. A colônia brasileira lá é grande até. Mas lá nos Estados, por exemplo, eu passei dentro de um parque que eu trabalhava lá e... Só se me pagar que eu vou falar. E aí, a gente foi e aí, tipo, a gente tinha levado um de carnaval, começamos a cantar vários sambas, e felizão, já tinha garrafa que não pode usar, a gente já tá fazendo tudo errado. Né? E aí a gente chegou lá, tipo, os estrangeiros que estavam visitando o espaço na festa,
pararam pra tirar foto com a gente como se a gente fosse uma atração do evento. E a gente faz isso todos os dias aqui no Brasil. A gente faz isso Sim. no Carnaval, a gente faz no Réveillon, a gente é assim. E até a questão do branco, eu posso estar errada, mas acho que eu aprendi isso recentemente. A gente usa branco no Ano Novo por causa da matriz africana, né? Obrigada, Senhor! Das religiões matrizes africanas, candomblé, agora Umbanda, o Exatamente. branco significa Oxalá. Então, Oxalá é como se fosse, né, aquela paz, e é por isso que a E gente é usa por isso branco. que tem gente que usa com fita azul, que já conhece, por causa de Iemanjá, e aí Ogum, enfim. amarelo e outras coisas. E a galera não tem... Muita gente não Então, conhece a esquece. origem. Por isso eu falei, gente, dá uma estudadinha, tá? Porque falando mal de algumas coisas sem saber. Sim. E a gente vai criando... Por isso que é muito mesclado, né? Você vai uma pessoa super tradicional, cristã e blá, blá e tal, que faz vou comer 7 uvas, pular 7 ondas. Sete ondas, principalmente. 7 ondas, Ah, principalmente. 7 Pra ondinha quem é é clássica. E aí a pessoa não sabe a origem. Mas é Exatamente. legal que tem essa mescla aqui. Isso, culturalmente, lá fora, é o que acontece quando a gente vai fazer intercâmbio. Não sabe explicar. Não sabe. Mas quando você vê, você fala, nossa, eu comi um pãozinho colombiano recheado, delicioso. Todo lugar que eu vou, eu falo, você faz isso? Eu cara, não. Eu falei, por que não, gente? Tão gostoso. E, tipo, eu vou fazer como se fosse o nosso cachorro-quente lá na rua, tipo. Sim. E até eu vou ter que voltar lá pra comer. Não comi, não encontrei. Me disseram que aqui em São Paulo tem um lugar que faz. Tô aqui nessa saga pra conhecer a saga Pra dos achar. restaurantes. Mas Vai é pra isso, comer não dá pra pãozinho. explicar. Só vivendo. E não é É. clichê, é real. Não, tem coisa que realmente não tem como. E eu fico feliz que pra galera aí que tá querendo fazer intercâmbio e tudo mais, tem planos de morar fora um dia, esse processo que você faz lá na Seja do Mundo mano, eu acho que É um seria o passo facilitador. 1. Eu acho Sim. que, sei lá, você quer fazer intercâmbio, quer morar fora, quer estudar fora, Primeiro mano, passo. vai ver sua cidadania. Primeiro, Às vezes- exato. Então, é tipo um facilitador, uma divisão de águas. Porque, por exemplo, eu paguei também, você pagou, e aí a gente paga muitas. Eu juramentei todos os meus documentos, eu transcrevi todos eles, né? Desnecessário, tá, galera? É um dinheirinho que a gente podia guardar. Exato. E aí fui com pouco dinheiro. Então, você aprende muito fazendo esse curso. E é muito interessante mesmo. Adoro viajar, então não posso falar muita coisa. Uma dúvida, eu sei que Eu já ia falar, gente, a gente tá chegando ao fim, tá, vai lá. tá, antes tá dessa- encaminhando, mas assim, últimas perguntas, assim. Ainda falta eu responder uma de 5 anos, que essa daí tá na minha ponta da língua. Como eu vejo daqui 5 anos? Como mais que ela fácil. se vê daqui a 5 verdade, nossa, você escapou dessa, olha só. Não, você tem que falar. Eu vou botar um cronômetro aqui, eu vou dar 30 segundos pra galera falar Pronto. minhas 3 perguntas, que é pra deixar a galera já no ritmo que eu gosto. Pronto. Lá na Seja do Mundo, só pra ficar um pouquinho mais claro pra galera que não conhece vocês ainda. Você tem o curso Sim. e também tem algumas outras vertentes lá? Como é que funciona? Tipo, você dá, por exemplo, se eu quiser minha cidadania, eu sei que eu tenho, mas eu não quero ter esse trabalho todo de ir lá no site. Eu posso chamar vocês e falar, ó, faz aí pra mim, toma os documentos, ou como é que funciona? Sim, a gente auxilia em todos os passos, desde o primeiro. Então, o primeiro é entender sua origem. Você tem a opção do curso, que vai ter o nosso suporte, ou você tem a opção de o serviço de árvore genealógica que a gente faz para você. Descobriu a origem, vai entender qual é o direito, qual é a dupla cidadania. Então, a gente auxilia na cidadania portuguesa, italiana, espanhola e agora brasileira para refugiados e imigrantes também. Então, a gente auxilia em todas essas etapas. Dentro da Seja do Mundo, nós temos planos de serviços, que a nossa missão é democratizar o acesso. Ou seja, não adianta nada eu colocar um serviço muito caro, né? Então, a gente tem planos de serviço. Hoje, uma pessoa consegue a dupla cidadania portuguesa a partir de R$ 2.500, parcelando em 12 vezes sem juros. Por quê? Porque com a tecnologia, a gente conseguiu criar um método que é possível tornar acessível. Então, a gente tem esses planos e auxilia em todo o processo. E Até pra o quem resultado pesquisou, final. já vou fazer o merchan pra ela. Pra quem já pesquisou dupla cidadania, sabe que passa dos 10, tá? Então, esse valor é muito. Ah, legal. Não, mas é Sim. importante ter a comparação, né? realmente. Sim, com o mercado, a média de 7 a 10 mil reais, como a Isa falou, por processo. A gente conseguiu diminuir para 2.500, ou 3.300, ou 4.000, que tem os planos de serviço. Isso é por exemplo... Por você pessoa. Por pessoa, né? Você deu o Isso. exemplo da sua família que foi sua mãe? Isso, conseguiu minha primeiro? avó, depois Sua a minha avó, mãe, sua depois eu. você. Isso. Aí seria
esse Por pacotinho etapas. por Isso, por pessoas e por etapas. Então, primeiro faz um processo, espera um pouquinho a aprovação, que o governo às vezes demora um pouquinho, depois faz o outro e assim sucessivamente até chegar em você. Então, é tudo isso. Uma questão também, a gente tem uma garantia condicional em contrato, isso só a gente faz. Além do impacto social, que todo mundo que fecha o serviço tem um cashback social, que a gente oferta várias ações aí para as pessoas de favela, periferia, acesso ao mundo, enfim. A gente planta árvores de ipê amarelo para simbolizar as raízes familiares de todos os nossos clientes. E, além disso, parcelamento sem juros e garantia condicional em contrato. Se não der certo por questão do governo, deu negativo, enfim, a gente devolve 100% do valor do serviço. Então, só a gente faz isso. Então, quando eu falo que a gente é pioneiro... de novo até conseguir. Pode tentar, a gente vai tentando, mas até chega uma hora que pode negar. A gente, nesse tempo, atendeu mais de 450 famílias desde 2021, então a gente está crescendo muito, agora ainda mais com os outros serviços, enfim. E a gente resolve até o final, até a pessoa realmente ter a cidadania. Então, é um 360, digamos assim. Boa. É Muito isso. bom mesmo, muito bom muito mesmo. legal. Gostei bastante. Talvez eu até pesquise, porque vai que eu tô tenho uma sentindo que alguém vai cidadania. buscar alguém vai uma querer. cidadania aí. E agora, por favor, antes da gente Agora encaminhar você pro vai final, olhar para sua câmera e vai Tá. falar onde as pessoas vão encontrar esse curso, onde as pessoas podem te seguir, como é que te procura, como é que te acha, como é que participa, como é que entra nesse mundo, como é que é do mundo a partir do Seja do Mundo. Sim, maravilha. Bom, só a Seja do Mundo é uma startup pioneira em gerar impacto socioambiental com dupla cidadania e acesso ao mundo. E a gente tem uma missão. Essa missão é democratizar o acesso e transformar 1 milhão de vidas até 2030. É um objetivo bem grande, despretensioso, mas a gente está ciente e firme que a gente vai conseguir. Para isso, siga a gente, siga os nossos conteúdos, porque para a gente chegar ao nosso objetivo, a gente precisa ajudar a transformar a sua vida. Então, @Seja do Mundo, nosso WhatsApp é 011 96357 1093. Tem o nosso site também, www.sejadomundo.com.br. Será uma honra atender todos vocês. E aí, gente, pega essa, porque é facinho. Seja do Mundo, em todas as redes sociais, o site é tudo Seja do Mundo, e aí lá tem todos os contatos. Primeiro busca informação, tem informação gratuita, tem custo de R$7. E aí você vai ver, realmente é para mim, não acho que é interessante, mas eu acredito que é interessante para muita gente. Abre várias portas, realmente Seja do Mundo, é muito legal. Pô, isso é maneiro demais, vai abrir portas pra família, né? Sim. Pra mim, pelo menos o valor que eu tiro disso é, pô, legal, você particularmente não vai usar, mas sua família vai. Então, Exatamente. isso. Nunca é Faça. perdido. Gente, agora a gente termina por aqui. O assunto é muito legal. Tem muitas histórias e perrengues chiques que elas poderiam falar. E várias... Eu nem pedi pra você contar depoimentos de famílias que mudaram a vida, já que tem 400 e poucas pessoas atendidas. Tem história pra caramba. E pra você saber, vai ter que acessar lá. Mas a gente fica por aqui. Esse é o Preto e Dinheiro. Eu sei que você vai seguir, eu sei que você vai comentar, então você vai compartilhar esse conteúdo com o coleguinha, porque ele vai querer saber sobre esse conteúdo, vai compartilhar com uma galera e vai seguir a gente aqui também, vai deixar o seu inscrever no YouTube, porque a galera está seguindo muito no Instagram e no YouTube eles não querem dar atenção, mas os episódios completos estão no YouTube, né, não, Ed? É isso aí, galera. Segue a gente no YouTube, ativa o sininho pra vocês receberem todos os episódios, não só esse daqui, mas todos os outros vão estar lá também. Por favor, sigam a gente lá no YouTube, ativem o sininho, curtam, comentem, compartilhem. Vão lá na Seja do Mundo para ver a questão da dupla cidadania de vocês, hein? E me chamem para ir para Europa, certo? Vamos É juntos, isso. né, gente? Então, é isso. A gente é o Preto e Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo. Segue a gente lá, cara. Segue a gente lá, @Preto e Dinheiro, lá no YouTube. O canal é @Preto e Dinheiro, no Instagram é Preto e Dinheiro tudo junto. Meu arroba é @Ed Isa. O meu é Ibarros. Segue a gente lá, a gente vai compartilhar sempre conteúdo sobre este programa aqui para vocês. E muito obrigado, Janaína. Muito obrigado agradeço pelo- novamente pela pela presença. participação. Adorei, eu vi o seu processo de transição, agora a gente está falando de amizade. Gostei muito do que eu vi e achei muito legal. Talvez tenha várias energias boas chegando para vocês. Muito obrigada, É viu? isso. Muito obrigado pela participação. A gente vai te chamar mais vezes. Tamo junto. Certo? Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Um beijo e sejam do mundo, tá? Ele tá a versão Beijo. apaixonado. Tchau, gente.